móveis, e caminhamos, né, que também iniciando a aula a gente falou que os bens estão, a maioria da doutrina entende que os bens estão inseridos nas coisas, porque as coisas são todas as coisas, né, e os bens são aqueles que têm um valor econômico, que ele vai trazer para nós uma possibilidade, né, de uma relação jurídica, para uma venda, para uma compra, para um direito real. E aí, sobre os bens móveis, né, nós temos os bens móveis por natureza. Então, por quê? O que caracteriza um bem móvel, queridos? É aquele bem, algo, né, que você pode deslocá-lo. E tem os que se podem deslocar sozinhos também, como os semoventes, né, os animais. E ele não perde as suas características, né? Ele não vai deteriorar. Aí eu lembro, né, que foi a última coisa que nós falamos, e aí falei dos semoventes e paramos aqui nessa imagem, né? Eu ainda até pensei, de madrugada eu acordei, fiquei um tempão acordada, pensando, nossa, que eu amo ficar pensando, né? Aí só que eu acho que essa noite eu pensei demais. Aí eu falei assim, ó, antes da aula eu vou mudar aquela figura para os meninos, que aquela figura tá tão embaçada daquelas vacas, né? Aí eu pensei isso, mas nem deu tempo, gente. Então, queridos, os semoventes, então os móveis, por natureza, é da natureza deles, né? De poderem ser transportados de um lugar para o outro, sem que com isso eles percam, né, suas características. Ah, e tem um detalhe interessante que também vou voltar aqui no artigo, que ele fala aqui também, ó, podem ser transportados de um lugar para o outro por força própria ou estranha, mas não é aqui o que eu quero falar, não. Tem um outro artigo que ele vai falar assim, a gente vai bater com ele ainda. Aqui já achei, ó. Eles não podem perder a sua destinação econômico-social, uma transformação, entendeu? A sua destinação. Por exemplo, se é algo móvel e você muda ele e ele perde toda aquela sua destinação inicial, ele pode perder também essa característica, porque vai coincidir com aquilo que a gente falou, né, de algo que se deteriora. Então, ele perde aquela destinação inicial, ele. Então, nós vimos, né, o primeiro dos bens móveis, os semoventes, porque eles podem transportar, né, por força própria, e os móveis propriamente ditos são os que admitem remoção por força alheia, né? Então, é uma mesa, um objeto, né? Um carro, uma bicicleta, sem dano, como os objetos inanimados, né? Então, tem tantos, principalmente essas pessoas muito ricas, né, pessoal? Elas têm objetos muito valiosos, né? Nas suas casas, objetos de enfeite, né? Por exemplo, algum vaso, aqueles cristais, né? De Murano, alguns objetos que valem muitos R$ 1.000, um quadro, uma pintura, né? Então, eles são bens móveis e, inclusive, né? Alguns valem milhões, né, gente? Imagine alguém que tem uma tela na sala da sua casa, que o valor daquela tela na parede, às vezes, né? Até lógico, aí são pessoas muito milionárias, mas muitas pessoas ricas têm muitas telas que valem, né? Talvez até R$ 1 milhão uma tela. Então, é um bem, né? Imagina, um único bem que agrega, que contém em si um valor, né, imenso. Então, eles podem ser removidos por força alheia, sem nenhum dano, né? Não imobilizados por sua destinação econômico-social. É isso aqui que eu queria falar, né? Eles não podem mudar essa destinação econômico-social, ou seja, se tornar imóveis, entendeu? Então, se ele, de alguma forma, esse bem imóvel for, sei lá, conectado a alguma coisa, que aí ele deixa de poder ter esse transporte, né, ele perde a característica de bem imóvel. Então, a gente tem que lembrar, né, que o bem imóvel, ele pode ser transportado por força alheia ou força própria, mas ele não pode perder essa característica de mobilidade. Aí temos exemplos, né, alunos? Moedas, títulos da dívida pública e da dívida particular, mercadorias, ações de companhias, alfaias, enfeites, joias, objetos de uso. Aí eu achei interessante que eu não conhecia esse vocábulo. Para mim foi na minha vida a primeira vez que eu ouvi esse vocábulo alfaias, né? Aí eu corri para saber o que era.
são enfeites, joias, né? Inclusive, tem uns, eu gosto de seguir no Instagram, eu comecei a seguir assim por acaso, que apareceu umas páginas bonitas de como o pessoal árabe, eles vendem joias, né? Ah, só para curiar lá mesmo. Mas eu fico encantada, pessoal. É algo assim que me chama muita atenção, sabe? Não por interesse, não, eu sou desprovida disso, não tem esses desejos, ai, por joias e tal, nada, só o basicão mesmo. Mas o simples, mas é porque me encanta ver a qualidade, né? Aquelas pulseiras, aqueles colares, tudo cravejado. Nossa, aquilo deve valer milhares, né? Então, são as alfaias, viu, queridos? Enfeites, joias, objetos de uso, né? Títulos da dívida pública, pessoal, são como ações, só que públicas, digamos assim. Então, por exemplo, o governo federal, ele pode vender títulos da dívida pública. O que isso significa? É como se você está adquirindo algo que aquilo pode render, entendeu? Como uma ação que a gente compra de uma empresa, e o governo, ele pode emitir, o governo federal, esses títulos, né, da dívida pública. O que seria isso? Por exemplo, às vezes alguém compra a dívida de outra pessoa que o governo tem com ela, entendeu? E aí essa outra pessoa que adquire é que vai receber lá na frente, né, do governo. Acontece muito isso. Dívida particular também, né? E aqui uma figura só para ilustrar, né? Olha aí que legal, os bens móveis, né? Vários objetos, aí um consultório médico, alguns itens, né? De domésticos. Inclusive, aí agora que eu lembrei que tem um desses aí que é o meu sonho de consumo. Gente, vamos ver, quem sabe, qual que é o meu sonho de consumo aí nessa imagem. A As meninas. máquina de lavar Ah, máquina de lavar, Juraci! Isso mesmo, eu falo é assim, a as empregada doméstica fiel. Nossa, eu li uma vez um artigo que escreveram que a verdadeira libertação da mulher foi a máquina de lavar, né? Eu tenho uma ótima, graças a Deus, né? Quem seria de mim sem minha máquina? Mas eu acho linda essa máquina que abre na frente e que você fica vendo a roupa girar, sabe? A chique, pensa. Eu falo, não, eu ainda vou ter uma máquina daquela. E só que tem uma, pessoal, que é o meu sonho mesmo, não é só de lavar, porque a de lavar já tenho, é ótima, é porque tem uma que é lavadora e secadora. Meninas ou homens, né, que cuidam da casa também. O meu marido, por exemplo, é um homem bem doméstico, né? Então não é só a mulher que faz serviço da casa, ele me ajuda demais. A roupa já sai não só centrifugada, ela sai seca, gente, vocês imaginam, né? Então, um bem imóvel. O que são títulos da dívida, né? Então, eu já expliquei para vocês, né? Para não passar, às vezes, a primeira vez, né, que alguém tem contato, né, com isso. Então, é o governo federal que ele pode emitir títulos da dívida pública, né, e como ele deve. Então, isso pode ser objeto de comércio, tá, queridos? É isso, tá? E aqui as ações, né? Hoje, pessoal, na nossa vida, na atualidade, isso aqui é muito comum, né? Por conta da globalização econômica, por conta da evolução tecnológica, por conta, né, dessa abertura aí das fronteiras do dinheiro, o intercâmbio internacional, ou o câmbio, melhor dizendo, né, das moedas internacionais, porque hoje é muito fácil a gente cambiar a moeda. Quem aqui já, o Leandro mesmo já disse que já fez viagem internacional, outros de vocês, porventura, podem ter feito. Eu não vou dizer que eu fiz uma viagem internacional, mas como eu fui em Foz e fui várias vezes na Cidade do Leste comprar umas coisinhas, a gente teve esse acesso, né? Que é muito fácil a gente cambiar o dinheiro. Igual lá em Paraguai mesmo, em Cidade do Leste, né? Tem várias casas de câmbio, de cá do Brasil também tem. Aí a gente vai no banco, saca o real, né? E você compra. A primeira vez que eu fui lá, a gente fez muito isso, inclusive na faculdade que meu filho estuda, né? Ele estuda no Paraguai, faz medicina, está no 5º ano já. Ou 2 anos aqui, agora está retornando esse mês, pensa, gente. Por causa da pandemia. Aí a gente tinha que tirar o dinheiro brasileiro, o real, e ir lá na faculdade pagar com
Guarani, o dinheiro deles chama Guarani. E nas lojas também. Isso há 4 anos atrás, quando fomos levá-lo, né? Aí agora só que eu retornei, o ano passado, até comentei, acho que não sei se eu comentei com vocês, sim, né? Foi a segunda vez, aí já não teve muito essa coisa do dinheiro em si. Agora você já chega lá, ele já tem, aparece o dólar, o real e o Guarani, e no cartão mesmo já faz tudo, né? Então, é considerado o bem móvel, eu estava falando de ações, né? Por essa facilidade, porque, então, aqui a pessoa, né, que mexe com bolsa de valores, né, que é acionista, aqui sentado no computador dele, né, ele pode comprar ações de empresas variadas e essas ações são consideradas bens móveis, tá? Bens móveis. Dispõe o artigo 84 do Código Civil que os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então, para ele ser considerado móvel, ele tem que estar desligado, né? Estes últimos, todavia, não perdem o caráter de imóveis se houver a intenção de reempregá-los na construção do prédio demolível. Acho que eu lembro que eu comentei sobre isso aqui também, né? Se houver a intenção do dono de aquilo que foi demolido de voltar, né? Ele volta a ter o caráter de imóvel. Móveis por determinação legal. Aqui já é uma criação do legislador, né? Ele que determinou o que é um móvel por determinação legal. Por exemplo, as energias que têm um valor econômico, tá? Olha que interessante. O gás e a energia elétrica são bens considerados bens móveis. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, tem direito real sobre objetos móveis também, professora? Sim. E nesse caso, se esse direito real sobre esse objeto móvel, entendeu? Ou as ações correspondentes, esse direito real é considerado um bem imóvel. Por exemplo, né, direito de propriedade, usufruto, penhor, hipoteca é considerado dessa forma. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Então, o direito pessoal, por exemplo, de um bem imóvel, uma moto, um carro, né? Esse direito pessoal tem essa configuração porque o legislador colocou dessa forma. E nós vimos na aula passada por que essa separação ela tem as suas intercorrências e os seus reflexos. Inclusive, o exemplo mais marcante que eu dei para vocês foi na questão, às vezes, do divórcio, né? Por quando o pessoal, ao casamento ou a união estável, que a lei fala que a união estável, o regime corresponde ao regime parcial, que é aquilo que as pessoas adquirem de forma onerosa. E aí, o que acontece? A casa, o lote, o apartamento, a chácara, não é possível, né, de ser transferida a outrem. Por quê? Porque depende, vocês lembram daquela palavrinha difícil que eu falei para vocês, né, da outorga uxória, ou seja, da anuência do companheiro ou do cônjuge, né? Contudo, os bens móveis não. Por exemplo, muitas vezes, quando usa de má fé, uma das partes começa a dispor. É muito comum homens fazerem isso, né? Que às vezes nós mulheres somos um pouquinho mais. Aí a gente dá aquele conselho, ó, pega documento e tudo para a gente provar que existiam esses bens, né? Para na hora lá do divórcio ser justo, né? Fazer justiça. Móveis por antecipação. A doutrina refere-se ainda a esta terceira categoria de bens móveis. São bens incorporados ao solo, mas com a intenção de se separá-los oportunamente e convertê-los em móveis, como as árvores destinadas ao corte e os frutos ainda não colhidos. Olha que interessante, eu acho que todo mundo, bom, imagino, né, que todos conheçam ao menos uma plantação de eucaliptos. Aqui próximo, aqui eu já vi muitas plantações de teca. Lá na terrinha que a gente tinha em São Miguel do Passa Quatro, um pessoal vizinho nosso fez uma enorme plantação de uma árvore que eu não conhecia. Aí ela já estava assim, um portezinho grande. Eu perguntei para o meu esposo, eu falei assim, bem, eu não conheço essa agricultura aqui, geralmente aqui lá tem um lugar que tem um pessoal de São Paulo que tem assim, tipo, alqueires, hectares, hectares a sumir de vista de eucaliptos. É uma família muito poderosa de São Paulo, eles plantam muita terra de eucalipto. Aí a gente passou nessa plantação, que era bem próximo, aí ele falou que é uma árvore que se chama teca. Ela é muito demorada para crescer. E sabe para que ela serve?
para fazer embarcações. Achei o máximo. Então, essa árvore teca lá plantada, ela é considerada um bem móvel. Por quê? Porque ela precisa crescer lá seus 30 anos. Imagina, gente, um empreendimento de 30 anos, né? No mínimo, porque a teca. Só que assim, é milionário, né? Até para plantar, a pessoa tem que ter muito dinheiro, porque a muda é caríssima. E você imagina cuidar disso, né? Tantos anos. Mas depois ele vai servir para fazer embarcações, né? Porque a madeira, ela é muito resistente e ela tem as propriedades dela, né? Ele me explicou lá, mas é isso, é excelente para isso. Observa-se nesses casos, os quais podem somar-se as safras não colhidas, também, né? Considerado móvel. A vontade humana atuando no sentido de mobilizar bens imóveis, né? Em função da finalidade econômica. Então, nesses casos, né, vão se somar, porque não foi colhida, a vontade humana de que aquilo seja um bem móvel, e podem ainda ser incluídos nessa categoria os imóveis que, por sua ancianidade, são vendidos para fins de demolição, né? Quando já não tem mais, né, aproveitamento. Mas ainda hoje, gente, o pessoal é muito criativo, né? O pessoal, quando vai ter uma demolição, aproveita muitas peças de demolição, casas antigas, assim, às vezes encontram muita coisa bacana, né, para aproveitar. Muito bem. Bens fungíveis e infungíveis, tá? Fungibilidade, pessoal, tem a ideia de que é uma coisa que é possível você trocar por outra, equivalente, tá? Gravem aí essa ideia, a ideia, porque aí vocês conseguem, né, fazer o raciocínio. Então, o bem fungível é aquele que você pode dar outra coisa equivalente que não vai trazer prejuízo para outra parte, tá? Agora, nós temos também os infungíveis, que não tem como você trocar. Por quê? Por que ele é infungível, professora? Porque ele é único, ele é exclusivo, ele tem propriedades particulares naquele bem que não são passíveis de serem substituídas, tá bom? É isso, vou fazer a leitura e vocês me acompanhem. Bens fungíveis são os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Está lá no artigo 85 do Código Civil. Como o dinheiro, se me emprestou 100, vou te devolver 100. A nota não tem que ser a mesma, né? Tem que ser outra, o 100 é a garopa, né? Outra garopa lá. E os gêneros alimentícios em geral também, né, queridos? Por exemplo, né? E os infungíveis são os que não têm esse atributo, como o quadro de um pintor célebre, né? Uma escultura famosa. Poxa, não vai ter outro, né? É infungível, tá bom? A fungibilidade é o resultado da comparação entre duas coisas que se consideram equivalentes. Os bens fungíveis são substituíveis porque são idênticos. Econômica, dinheiro por dinheiro. Moeda, fungível. Social e juridicamente, não muda nada. A característica vem, pois, da natureza das coisas. Então, essa característica da fungibilidade, essa característica, né, ou infungibilidade, vem da natureza das coisas, né, dos objetos. Aqui gracinha, né? De um lado ele tá aqui, ó, o dinheiro pode ser substituído, mas o meu troféu, né, não pode ser substituído, ele é único, né, ele tem todo um valor ali. Todavia, pode resultar também da vontade das partes. Presta atenção, pessoal. Aqui a doutrina vai explicar para a gente assim: o bem, vou falar de uma forma bem simplista, depois a gente lê. Espera aí que a gente vai ler juntos. A doutrina explica para a gente, vou explicar de uma forma bem simplista, assim: olha, o bem, a característica dele é de ser um bem móvel. Mas por vontade das partes, por deliberação das partes, entendeu? Que está aqui presente, né, no direito civil, essa liberdade, né, de dispor e tal, das obrigações, dos negócios jurídicos, ele pode considerá-lo como imóvel, tá? Essa é a ideia. Prestou atenção na ideia? Agora a gente vai fazer a leitura juntos. Todavia, pode resultar também da vontade das partes. A moeda é um bem fungível. Determinada moeda, porém, pode tornar-se infungível para um colecionador. Ela passa a ter um valor muito exclusivo, né? Vamos lá. Um boi é infungível e, se emprestado a um vizinho para serviços de lavoura, deve ser devolvido. Se, porém, foi destinado ao corte, poderá ser substituído por outro.
Aí ele se tornou fungível, né? Porque ele foi emprestado para matar. E depois, lógico, que vem outro no lugar. Uma cesta de frutas e uma garrafa de vinho nobre são bens fungíveis, mas emprestados para ornamentação transformam-se em infungíveis, não podendo ser substituídos por outros da mesma espécie, configurando-se na hipótese o comodato ad pompam vel ostentatione, né? A pompa pela ostentação, né? Pela exibição, segundo a linguagem dos romanos. Então, se aquele vinho já não é mais para a gente saborear, né? Essa semana eu tomei um vinho um dia, gente, vocês acreditam? Meu esposo ganhou um vinho. Ele vende pneus, aí tem um moço que traz uvas, vinhos e para o Ceasa, uvas e de uma esqueci o nome da plantação de uva, né? Lá do sul. Aí ele vai para o norte, não sei onde que ele vai, ele pega uma coisa e volta para o sul. E todo mês ele vem e traz, né? Uma garrafa de vinho, uma garrafa de suco e uma de uva, né? E tava muito bom, uma delícia. Fazia muito tempo que eu não tomava. E outro dia eu vi alguém falando que, outro dia não, já tem tempo, eu já sei disso, tem tempo, que uma boa taça de vinho, assim, todo dia, faz muito bem, né? Os italianos não abrem mão. E a gente ainda não faz muito uso, né, de às vezes tomar um vinho que é caro também, né? E outra coisa também que nós brasileiros quase não comemos e que é tão saudável, né, gente, que é o peixe. Eu sou meio revoltado, tão pouco a gente come peixe, né? E lá antes eu comia muito, que a gente tinha 5 tanques de peixe, a gente criava peixe, a gente sempre tinha no nosso cardápio, né? Agora aqui não tem. E o brasileiro precisava comer mais peixe, né, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui. Bens fungíveis e infungíveis, continuando. A classificação dos bens infungíveis e infungíveis tem importância prática. Por exemplo, na distinção entre mútuo, que só recai sobre bens fungíveis, né? Então, o que é o mútuo? Uma troca. Então, se é uma troca, só vai cair sobre bens fungíveis. E comodato, que tem por objeto só bens infungíveis, né? Então, que eu não posso substituir. E também, dentre outras hipóteses, né, na fixação do poder liberatório da coisa, entregue em cumprimento da obrigação, por exemplo, né? Isso aí tem a ver se alguém entra com uma ação, deixa eu explicar aqui, uma ação, por exemplo, uma obrigação de fazer. Imagine, vou começar o raciocínio bem lento aqui com vocês. Alguém empresta algo para outrem, ou tem um contrato, né, ali e tal, e a pessoa não faz a devolução, a entrega, o pagamento, ou faz um contrato de compra e venda e o pagamento tem que se dar de alguma forma. E às vezes a pessoa ingressa, né, com uma ação para o outro cumprir a obrigação. Então, o que é aquele bem? Eu preciso saber se aquele bem é fungível ou infungível, para mim, para o juiz fixar a liberação dessa coisa que foi entregue, né, em cumprimento, para ver se ela realmente vai substituir o que foi estipulado. Então, é importante para isso também lá no deslinde, né, das ações, das demandas. A compensação só se efetua entre dívidas líquidas. O que é uma dívida líquida, pessoal? A dívida líquida, queridos, e ilíquida, já vou me adiantar para vocês, é quando eu sei um valor certeiro, tá? Por exemplo, acho que talvez já nessa altura do campeonato, da vida acadêmica de vocês já ouviram essa expressão assim, o juiz liquidou a sentença. Pode usar, às vezes a gente ouve usar essa expressão, liquidou a sentença. Às vezes, no primeiro momento, a gente pode pensar assim, ele terminou, que a gente dá a ideia, né? Liquidou tudo, sei lá, foi liquidado. Parece que vem lá longe uma ideia de alguma coisa que acabou, né? Tudo bem, ela tem também uma fumaça dessa ideia, mas aqui para nós, a liquidação de uma sentença, na verdade, alunos, ela significa que, por exemplo, numa ação de execução, numa ação de cobrança, recaem juros e correção monetária. Inclusive, dependendo do contrato, eu posso ter uma cláusula penal de multa, né? Uma cláusula penal num contrato civil que seria uma multa. Então, o que é liquidar a sentença? É o juiz pegar o valor principal ou a parte, geralmente ele manda a gente fazer isso, né? Ou muitas vezes o próprio partidor do fórum, né, faz o cálculo. Aí você vai calcular
quanto que é a dívida principal acrescida dos juros moratórios, dos juros, né, e da correção monetária, são duas coisas distintas, tá? O juro e correção monetária são dois cálculos que incidem sobre o valor principal e mais a multa. Aí eu tenho um valor X. Olha, você devia 10 mil reais há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Hoje a sua dívida está em 17 mil reais, 432 reais e 50 centavos. Isso é a liquidação, uma liquidez. Tanto é que quando vocês vão estudar sobre títulos de crédito, que a gente estuda, por exemplo, a gente fala, né, com a diferença de cobrança e execução. Uma dívida de cobrança, eu não tenho a certeza, a liquidez do valor. E um cheque até 6 meses, uma nota promissória até 3 anos, eu tenho liquidez, certeza e exigibilidade. Liquidez é aquele, é fácil eu saber o valor. Certeza e exigibilidade, né? A diferença é porque num eu já vou pedir imediatamente bens a penhora e no outro não, né? Tem que ter audiência e tal. Enfim, mas é isso, tá, queridos? Liquidez é isso, a compensação só se efetua entre dívidas líquidas, e para isso eu preciso, né, ter essa, se esse bem é um bem fungível ou infungível, se eu tenho essa liquidez, aí realmente, né, para o juiz, por exemplo, resolver a questão. A compensação só se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, por exemplo, né? No direito das obrigações, também se classificam as obrigações de fazer em fungíveis e infungíveis, também nas obrigações. Por quê, professora? Porque vamos supor, se alguém me faz o meu contrato comigo, tem um caráter de pessoalidade, não vou poder simplesmente colocar outra pessoa no meu lugar. Seria, tá aí, poderia dizer assim, seria infungível trocar a pessoa. Por quê? Porque alguém veio e me contratou pelas minhas características pessoais enquanto profissional. Advogado é mais difícil isso porque a gente é fácil subestabelecer, você vai encontrar muitas pessoas equivalentes, né, com o mesmo know-how de trabalho. Contudo, imagine, né, uma pessoa que faz um trabalho bem exclusivo, né? Então, seria assim, a obrigação infungível, não pode ser trocada por outra, né? Olha só, essas são aquelas em que o devedor não pode se fazer substituir por outra pessoa. Porque ele está devendo o quê? Uma obrigação, um fazer, um realizar. Porque assim foi convencionado ou porque foram celebradas intuito personae. O que é esse intuito personae? Nessa a pessoa, a pessoalidade, já expliquei. Isto é, em razão das qualidades pessoais do devedor. Profissionais, né? Aí eu dei o exemplo, no caso do advogado, artísticas, essas qualidades profissionais, artísticas, intelectuais, né, sendo, portanto, personalíssimas. As ações possessórias são fungíveis entre si. Não precisa ler, não. Eu vou explicar, depois a gente lê junto. Escuta o que eu estou falando. Lá no Direito Civil 5, vocês já estão vendo tanto de coisa que nós vamos estudar, né, gente? Daqui um ano, por aí, uns 2 anos, juntos, se Deus quiser. As ações possessórias, elas têm as ações, por exemplo, de reintegração e manutenção de posse. Vou dar esses dois exemplos. Na manutenção, eu tenho o esbulho, entendeu? Por exemplo, na manutenção de posse, deixa eu ver se eu não estou enganada aqui. Tem uma situação, turbação, isso, agora eu já me recordei. Existe turbação e existe esbulho. Bem rapidinho aqui, tá? Pra vocês entenderem isso aqui que está escrito. Depois a gente vai ler. O que é turbação? Turbação é tipo de uma ameaça. Uma ameaça. Se tá correndo a boca miúda na vizinhança, né? O pessoal comentou que o vizinho vai fechar uma estrada que eu tenho, um acesso que eu tenho para chegar na minha propriedade. Então tá um bafafá, uma ameaça. Ameaça. Ou então, lá beirando beirando a minha terra, começou um pessoal a acampar lá. Estão dizendo que vão invadir a propriedade, né? E tal, porque ela não está cumprindo a função social, tal zum zum que o pessoal vai invadir a terra. Ameaça.
É uma turbação. Agora, quando esse vizinho meu, no primeiro exemplo, ele já foi lá e trancou a porteira, mandou uma corrente lá com um cadeado, que é um monstro de cadeado. Ele impediu já a minha passagem. Ou, no caso, né, dos invasores, eles já foram, arrebentaram o arame que dá acesso à minha propriedade e acamparam dentro da minha propriedade. O povo já está acampado lá agora, não é só bafafá, não. Já estão lá. Então, eu tenho a turbação, que é uma ameaça, e eu tenho um esbulho, que já é o ato de que está me esbulhando da minha posse. Lá é meu, do meu direito, está me retirando essa possibilidade, entendeu? Então é assim, por que que as ações possessórias são fungíveis? Porque eu posso ter ouvido uma ameaça. Professora, mas a gente pode entrar com uma ação na justiça por conta de uma ameaça, sim, uma turbação. Está incomodando, tá uma ameaça. E eu tenho dados que eu vou, então, entrar e falar assim, ó, seu juiz, o senhor manda citar o pessoal lá, porque eles estão ameaçando ao meu direito de propriedade, né? Eu entro com essa ação de manutenção de posse. Então, o que que o juiz vai falar? Vai mandar avisar para o povo, né? Ó, vocês não vão lá amolar a Áustria, não, tem dessa aí não. Aquela estrada dela lá é vintenária, ela tem direito de ir e vir, tem direito de passagem e tal. Não, parem, cessem a ameaça. Essa é uma ação de manutenção. Só que, nesse ínterim, que eu já ingressei com a ação, o pessoal foi lá e fechou a estrada. Nesse interregno, né? Nesse tempo. O processo já está lá na justiça. O que eu posso fazer? O que o advogado, né, vai fazer? Ele pode pedir para o juiz alterar, não precisa de eu ingressar com uma nova ação de reintegração, porque agora eu já perdi minha posse. Eu preciso ser reintegrada. Não é só mantida, é protegida. Eu preciso ser reintegrada. Então, nos próprios autos, nos mesmos autos processuais, eu posso requerer para o magistrado que ele altere, entendeu? A natureza do meu petitório. Tá bom, queridos? Agora vocês vão ler comigo, ver como uma coisa descortina, ó. As ações possessórias são fungíveis entre si. Dispõe com efeito o artigo 554 do Código de Processo Civil que a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará, não atrapalhará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos pressupostos estejam provados. O direito processual admite, em certos casos, a fungibilidade dos recursos também. Olha que legal, né, pessoal? Então, antes, eu tirei uma foto e coloquei lá na minha ação de manutenção o povo lá, enxerindo lá perto, né? As barracas na beira da estrada lá, só o zum-zum. Depois, no decorrer, pularam para dentro, cortaram o arame. Eu vou tirar novas fotos e tal, e vou pôr lá no processo. Ó, o povo pulou para dentro. Agora não é manutenção mais, não, é reintegração. É isso. Pois bem, queridos, sigamos. Bens consumíveis e inconsumíveis. Proclama o artigo 86 do Código Civil que são consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, um bem consumível, né, gente? Alimento. Você compra lá, né, aquele pacotinho de bolacha delicioso, senta ali, né, num minutinho você já destruiu a coisa. Os bens podem ser consumíveis de fato, natural ou materialmente consumíveis, natural, por exemplo, eu falei do alimento, né, consumível de fato, e de direito, juridicamente consumíveis, como, por exemplo, o bem é consumível de direito, eu sou dono do mercado e eu ponho lá os pacotes de bolacha para serem vendidos. Esse é um consumo de direito, porque o meu cliente, o meu freguês, ele vai lá no meu mercado consumir aquela mercadoria que eu coloquei lá, né, no stand, lá na prateleira. Agora, quando eu, freguesa, né, cliente ali, consumidora, vou lá e compro e eu como, aí é um consumo de fato, tá bom?
Continuando a leitura, tais qualidades levam em conta o sentido econômico dos bens. Então, aqui já é uma questão do sentido econômico, né? Lá atrás nós vimos que era a natureza do bem, aqui a questão econômica. Os cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, como os gêneros alimentícios, por exemplo, são consumíveis de fato. Extingue-se pelo uso normal, exaurindo-se num só ato. Os que se destinam à venda, à alienação, como as mercadorias de um supermercado, são consumíveis de direito. E os inconsumíveis, né? São os bens que podem ser usados continuadamente, ou seja, os que permitem utilização contínua, né, sem destruição da substância. A rigor, a utilização mais ou menos prolongada acaba por consumir qualquer objeto, por exemplo, as nossas roupas, né? Contudo, leva um tempo, né? Se, como diz, o povo aqui de casa exemplifica comigo, que fala assim, meu marido, ele fala assim, você tem roupa demais, você tem não sei quantas partes no guarda-roupa, é tudo seu, meu é só aqui um bequinho. Aí eu falo para ele, mas você não tem o zelo que eu tenho roupa de casa, eu tenho roupa de roça, eu tenho roupa de dar aula, eu tenho roupa de ir na igreja, eu tenho tudo. E eu cuido, eu vou comer, você acabou de ir numa festa, tá com o sapato mais novo, a botina, a camisa mais nova, a calça novinha, aquela de, entendeu? De rezar. Chega lá na roça, meu filho, da toada que você chega, você pega a enxada, você pega o podador de grama, você pega isso, você pega o trem de picar arame e vai borracha, a roupa rasga, a roupa estraga, a roupa tem que pôr de sabão em pó, a roupa acaba, então as roupas deles são consumíveis quase, né? As minhas são inconsumíveis por causa do zelo, né, gente? Então é isso, os bens consumíveis, né? Vocês viram, ele acaba rapidinho, porque o consumo é rápido, e os inconsumíveis, não é que vai ficar para o resto da vida, não. Mas ele leva um tempo, né? Você utiliza aquele bem, e no caso, né, eu dei o exemplo das roupas, você pode ter uma roupa legal aí por 5, 6 anos, tranquilamente, que não tem defeito algum, né? Entretanto, no sentido jurídico, bem consumível é apenas o que desaparece com o primeiro uso, né? Usou uma vez, é consumível. Não é, porém, juridicamente consumível a roupa que lentamente se gasta com o uso ordinário. E hoje, para vocês verem tanto que isso é verdade, que usa muito brechó, né? Tem até um outro nome, não é brechó que eles falam. Até tá fazendo lá na nossa igreja o bazar, né? Eu congrego na igreja de Nova Aliança, aí o pessoal, e muita roupa, então hoje o pessoal aprendeu essa técnica também, né? Usa a roupa, enjoa, aí vai para doação, igual lá as peças são vendidas a R$ 3 e R$ 5, preços muito módicos, né? Para a gente juntar para comprar cestas básicas, né? Para auxiliar famílias carentes. Então, a roupa, você vê, às vezes a pessoa usou a roupa ali, eu mesma uso uma roupa minhas média normal aí 3, 4 anos, ainda tá novinha, ainda vai ser útil, né? Então, ela tem uma vida um pouquinho mais longa. Certos direitos, acompanhem, não podem recair em regras sobre bens consumíveis. Então, aqui vem, porque lá atrás nós vimos, né? Por que dessa classificação? Qual a importância? Então, vocês viram que situações têm regras diferenciadas, né? Então, por isso a importância dessa classificação. Então, certos direitos não podem recair em regras sobre bens consumíveis. É o caso do usufruto. Quando, no entanto, tem por objeto bens consumíveis, passa a denominar-se usufruto impróprio, ou quase usufruto, sendo, neste caso, o usufrutuário obrigado a restituir, fim do usufruto, os que ainda existirem, e dos outros, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor estimado ao tempo da restituição. Então, o que é o usufruto, por exemplo? Pessoal, vamos por uma doação. É muito comum a doação dos pais aos filhos, às vezes até para evitar, muitas vezes, né, algumas famílias fazem isso até para evitar o desgaste do pós-mortem, né, da divisão dos bens, porque eu já vou avisar vocês, quando, alguns de vocês que querem seguir a linha da advocacia, né, é muito raro, na verdade, a gente encontrar uma família que, de forma bem tranquila, lida com a questão do inventário. No mais das vezes, sempre tem um ou outro, né, que
traz uma certa dificuldade nesse sentido, né, de entrar num acordo. Então, muitas vezes, os pais antenados nisso aí, que às vezes, né, não tem aquela harmonia entre os filhos, eles fazem a doação, só que colocam uma cláusula de usufruto. O que é usufruto? Enquanto vida tiverem, eles vão desfrutar daquele bem. Então, regra geral, o usufruto recai sobre um bem imóvel. Sobre o quê? Não, aqui eu estou te doando, essa casa vai ser sua, mas espera eu dar o último suspiro. Enquanto eu não der o último suspiro, eu vou morar na casa. Ou essa fazenda aqui vai ser de vocês. Tá aqui a parte do fulano, do Beltrano, já está tudo dividido na escritura. Contudo, enquanto vida eu tiver, nós vamos, eu, sua mãe, eu, né, ou a mãe, vou desfrutar e tal. Então, a regra geral é que o usufruto ele recai sobre bens imóveis. Contudo, né, olha só, ou que são inconsumíveis. Os imóveis, ele tem essas duas características, por isso que eu dei o exemplo, né? Ele não é consumível. Também, além dele ser imóvel, ele é inconsumível. E então ele fala, né? Quando, no entanto, tem por objeto bens consumíveis, o usufruto sobre bens consumíveis, eu construí todo esse raciocínio para vocês compreenderem, passa a denominar-se usufruto impróprio, ou quase usufruto, sendo, neste caso, o usufrutuário obrigado a restituir, findo o usufruto, né? Os que ainda existirem, os frutos que ainda existirem, e dos outros, restituir o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou não sendo possível, seu valor estimado ao tempo da restituição. Mas isso aqui também pode ser uma um estabelecimento, né, entre as partes lá, essa questão aqui, que é mais, digamos, menos comum, né, usufruto de um bem consumível. Bens divisíveis e bens indivisíveis. Então, nós temos aqui também essa situação. Acho que até na aula passada, a gente fala tanta coisa, né? Eu falo demais. Eu acho que eu dei até um exemplo, né? Às vezes, o espólio que fica um único bem. A casa, né? Então, a casa, ela é um bem indivisível. Como que eu vou dividir? Um carro é um bem indivisível. Vou partir no meio, né? A casa também. E olha só como essa classificação ela é importante, porque até na herança, no inventário, se o bem é indivisível, por exemplo, e eu vou fazer aquela cessão de direitos que eu expliquei para vocês na aula passada, o que é uma cessão de direito? É vender um direito. Se forem um espólio grande, por exemplo, que tem um arcabouço maior, um rol, melhor, a melhor palavra, né? Tem um rol de bens maior, eu vou fazer uma cessão dos meus direitos hereditários ali, né, de uma parte ideal, vamos supor. Imagine deixa eu ser mais explícita. Imaginem comigo uma fazenda de, sei lá, 40 alqueires, né? Essa fazenda de 40 alqueires, ela não está dividida. São 4 filhos, cada um tem direito exatamente a 25% dessa fazenda. Ela é um bem divisível. Ela é divisível, né? Então, eu posso vender para um de fora. Eu posso vender para um terceiro. Normalmente, fazer uma cessão de direitos hereditários. Ó, tem 25% do território dessa fazenda. Eu vou vender a minha parte ideal aí, meus 25%. E vendo e tal, beleza. Mas se for uma casa, como que eu vou vender uma parte da minha casa para uma pessoa de fora? Então, o de dentro, que é o irmão, ele tem direito de preferência. Ele tem direito de preferência. Porque o bem é indivisível. Senão eu vou criar uma situação muito estranha, né? Então, isso aí dá a importância, né, da divisão, dos bens serem divisíveis e indivisíveis. Vamos fazer a leitura. Bens divisíveis, diz o artigo 87 do Código Civil, são os que se podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso que se destina. Então, lembra lá da fazenda que eu falei? Pode dividir normal. Inclusive, é muito comum, alunos, assim, quando tem uma propriedade de terra, hoje não usa tanto isso, porque lá no passado fazia muita diferenciação de campo e cultura. O que é isso, professora? Quem nunca ouviu isso na vida? É porque campo, gente,
há 50 anos atrás, 40 anos atrás, que as lavouras de soja não tinham invadido, por exemplo, o Cerrado brasileiro, né, Goiás, Bahia, Piauí, o que acontece? Terra de campo, ela era muito desvalorizada, entendeu? Porque só tinha, era o cerrado era muito desvalorizado por ser um solo menos fértil, né? O próprio bioma do cerrado, né, mostra isso. E tinha a terra de cultura. O que é a terra de cultura? Né? O solo massapê, a terra roxa, como disse, você joga um grão de milho lá, aquele pé de milho vira uma coisa linda ali, produz, né? Quantas espigas ali, produz a 100 por um. O que acontecia? Então, quando ia fazer a divisão, vamos supor, um herdeiro pegava menos alqueires de cultura, porque a cultura, o alqueire custaria, por exemplo, um alqueire de cultura custaria 200 mil e um alqueire de campo custaria 100 mil. Então, o que pegava cultura pegava 2 alqueires, 400 mil. E o que pegava campo pegava 4 alqueires, 400 mil também, porque o de campo é 100, o de cultura 200. Então, você viu que é fácil, até nisso dava para dividir. Acontece hoje ainda, professora, com certeza. Não é tão comum. Ah, porque a senhora falou que hoje não é tão comum. É porque hoje o cerrado está muito valorizado. Muito valorizado. Porque vieram, né, as plantações de soja, o pessoal faz lá os contratos, né, de arrendamento da terra, e tem gente que se ele tiver uma terra e arrenda, ele tem uma renda e pode viver do ócio criativo, né? Pode virar um filósofo grego lá, né? Só para reservar da vida, só para pensar os destinos da cidade, né? Por quê? Porque ele tem uma renda. Então, hoje, meio que ficou mais equiparado, né? Então, é um bem divisível. Dá para dividir, né? Agora, tem situações que realmente não conseguiremos, né, fazer a divisão. Continuando a leitura. O conceito de divisibilidade adotado pelo Estatuto Civil ajusta-se bem às coisas corpóreas, né? Mas o direito estendeu a ideia de indivisibilidade às coisas incorpóreas, que foi o primeiro tópico da nossa aula. E até as próprias relações jurídicas também foi levado esse conceito de indivisibilidade. Assim é que as obrigações podem ser divisíveis ou indivisíveis segundo a natureza das respectivas prestações. Olha que interessante, né? Nós aprendemos lá no início que é uma coisa incorpórea. Então, hoje, até nessa questão, né, dos bens incorpóreos, eu posso também torná-los indivisíveis, né, ou divisíveis. Vamos fazer a leitura. Dispõe o artigo 88 do Código Civil que os bens naturalmente divisíveis, podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei. A lei pode vir e falar, ó, esse bem, em tese, poderia ser dividido, mas eu não quero que ele seja um bem divisível. A lei está falando. Ou por vontade das partes, por deliberação das partes, né? Então, o que nós constatamos? Que os bens podem ser indivisíveis por natureza ou por determinação legal. Por natureza é pela própria característica do bem, ó, indivisibilidade física ou material. Não dá para dividir, não dá, vou achar um negócio no meio, não dá. Os que não podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição de valor ou prejuízo do uso, como o animal, um relógio, um quadro, um brilhante, né? Um carro. Então, um carro é um bem móvel e, ao mesmo tempo, indivisível, né? Uma bicicleta, da mesma forma. Por determinação legal, é a indivisibilidade jurídica. A lei fala que não pode, tá? Ó, quando a lei expressamente impede o seu fracionamento, como no caso das servidões prediais. Expliquei na aula passada para vocês ainda que muito sucintamente o que é uma servidão. Vou falar de novo. Às vezes pode acontecer de um pedaço de terreno, um prédio, ele fica o que a gente expressa como encravado. Encravado, não tem jeito. Tá, como que eu vou sair dele? Para eu chegar na via pública, eu preciso passar pelo prédio de outra pessoa. Eu preciso ter um corredor, eu preciso ter um trieiro, eu preciso ter uma viela, sei lá o quê. Eu preciso ter uma passagem. É o que a gente chama de servidão de passagem. Vai ter um prédio, né, serviente. Então, isso não tem como dividir, como que eu vou
Como que eu vou dividir a servidão de passagem, entendeu? Não dá. Da hipoteca, né? É também, então, a hipoteca não pode ser dividida. E do direito dos cordeiros contra a propriedade e posse da herança até a partilha. Então, só a partilha, né? Não é, ah, professora, não entendi isso não. Gente, enquanto não fizer a partilha, que ficar ou na sentença transitada em julgado, se o inventário tiver sido judicial, ou no cartório, quando o inventário é extrajudicial, somente administrativo, que é amigável, não tem bens, não tem incapazes, enquanto não for feita a partilha. O que é a partilha, professor? Eu não entendi o que é a partilha. A partilha é quando fala assim, ó, esse apartamento aqui vai ficar para o João, essa chácara aqui vai ficar para Maria, essa casa aqui na cidade vai ficar para o Pedro. Lá no banco tem 500 mil reais, vai ficar tantos mil para cada um. Isso é a partilha. Professora, tudo tem que ir para partilha? Tem. Galinha, vaca, se quiser até colocar panela, sei lá, entendeu? Você põe tudo. Móveis de dentro de casa. Professora, mas pode colocar isso? Pode colocar. O sofá vai ficar para Maria, a geladeira vai ficar. Gente, vocês acham que o povo não briga por causa desse trem? Vocês estão loucos, briga, viu? Mas, enfim, é isso que eu tô querendo dizer. Enquanto não fizer a partilha, agora eu vou resumir minha fala. Enquanto não fizer a partilha, ninguém é dono de nada. Entendeu? É isso que o legislador está falando aqui, ó. E do direito dos cordeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha. Professora, fala isso vida real para a gente saber. O pai morreu, o pai era o último lá da casa, a mãe já era morta e o pai vivia lá na casa. Isso aconteceu com meu pai. Eles eram divorciados. A mamãe morreu um ano depois dele, mas ele tinha a casa dele e minha mãe tinha a dela. E meu pai, nossa, tadinho, meu pai era uma pessoa legal demais. E o papai, ele tinha um monte de instrumentos, sabe? Tinha teclado, ele tinha sax, ele tinha violão, ele tinha acordeon, ele tinha pandeiro, ele tinha triângulo, e ele tinha muitas coisas, assim, objetos que ele gosta, coisas simples, mas umas panelas de ferro, aqueles ferros de brasa, tinha essas coisas, era meio que um colecionador. Tinha roda de fiar, tamborete, essas coisas assim, simples, né? E aí o povo saqueou a casa dele. Nossa, gente, eu fiquei muito revoltada. E aí meus irmãos foram lá, minhas cunhadas, e como as meninas cuidavam dele, compravam muita panela para fazer as comidas, trem, né? E o povo foi lá e foi dominando geral. E eu, olha, vocês deixam um pouquinho para mim aí. Isso não podia ter sido feito. Porque enquanto não fez o inventário, que inclusive até demorou um pouquinho, porque lá tinha umas casas que não tinham escritura, porque o miolo lá de São Miguel do Passa Quatro não é escriturado, os terrenos tá tudo no nome da igreja ainda, e ainda demorou um pouquinho, o povo... Então, o que é isso aqui por determinação legal? Enquanto não fizesse a partilha, ninguém podia falar, isso é meu, essa televisão é minha, ah, isso aqui é meu, esse acordeão é meu, ah, essa garrucha é minha, ah, isso foi feito errado. Não deu treta, não, porque, como diz, cada um foi lá, eu fui a última, o que sobrou para mim, tá bom, é isso mesmo. E eu ainda fiquei com um monte de coisa. Eu tenho panela de ferro, eu fiquei com ferro daqueles de brasa e tal, né? E para lembrar dele, né? E mais coisas também que eu não me recordo agora. Mas é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Enquanto não sai a partilha, ninguém dos herdeiros pode falar. Ah, vou ficar isso aqui. Gente, deixa eu só pegar um objeto aqui para minha filha. Então, queridos, é isso, tá bom? Tá? Por determinação legal. Enquanto não fizer a partilha, então, se alguém for no escritório, né, aconselhar com vocês, você vai reunir a família já de pronto e vai falar para eles, bater uma real, né? Ó, vou avisar para vocês, a lei é clara. Ninguém pode retirar nada aqui do rol, né, de bens, aqui desse rol de bens. Claro que, professora, mas essas coisas, essas quiçaça aí que a senhora, mas os irmãos da senhora pegaram, nem tudo era quiçaça, né, gente? Que umas coisas tinham muito valor, acordeão dele, o sax, né, violão. Precisa ir para colocar isso no documento? Não, não precisa.
quando as pessoas são acordadas, gente, tudo se resolve de boa. Senta a família lá, igual da mamãe foi mais ou menos assim, ela tinha muito forro, muita coisa linda, muitas peças de enfeite, de cristaleira, as minhas cunhadas, eu não tenho irmã, tá, gente? Eu sou filha única de 6 homens. Eu tenho 6 irmãos mais velhos que eu, e eu fui a caçula, sou, né? Ainda tem 4 irmãos vivos. As minhas cunhadas foram, cada um. Não precisa ir pro inventário. Tem coisas que tem que inventariar, não tem jeito. Igual casa, como você vai passar a escritura pro nome do filho? Tem que inventariar o carro, a moto, mas esses pertences, esses objetos podem, né? Se tiver tudo de acordo, vai lá, distribui, tá tudo bem. Mas se danar ter briga, aí tem que falar, ó, ninguém pega nem uma colher, deixa lá. Não, eu pôr tudo no papel. Professor, não, pôr até galinha no papel, prateleira, panela de ferro. Vamos, tá tendo briga, tá tendo treta, nós vamos colocar no papel, sim. E por fim, pessoal, então vocês viram que ele é indivisível pela própria natureza, ele é indivisível por determinação legal, e ele é indivisível também por vontade das partes, por convenção das partes, né? Uma convencionalidade entre as partes. Neste caso, o acordo tornará a coisa comum indivisa por prazo não maior que 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. Se a indivisão for estabelecida pelo doador ou pelo testador, não pode exceder de 5 anos. Exemplo, os imóveis rurais, por lei, aqui um outro exemplo, que fala da questão da indivisibilidade por determinação legal. Os imóveis rurais, por lei, então, por determinação legal, ficou aqui nessa página, mas aqui é o fim aqui já, não podem ser divididos em frações inferiores ao módulo regional. Módulo, gente, vocês ainda vão estudar isso aqui. Cada município, ele tem um módulo rural. O que é isso, professora? É um módulo mínimo, que a fração da terra, para ser rural, para incidir o ITR, ela não pode ser menor que aquele tamanho. Hoje eu acho que é tipo quase eu não sei se é 4 litros do alqueire, tipo assim, uma quarta parte do alqueire. Professora, Pois não. o Eu não... módulo rural é a quantidade de terra que, plantada e produzindo na média, mantém uma família também da média. É, Ah, por exemplo, aqui no Goiás, esse módulo rural é algo como 2 hectares aqui na região de Pires do Rio. Na região de Ipameri são 10 hectares e lá para os norte já é quase 50 hectares. Então é basicamente aquilo que dá para uma pessoa sustentar uma família de 4, 5 pessoas por um ano. Existe o módulo rural e o módulo fiscal. O módulo fiscal é o que eles usam para calcular o ITR, que é o módulo rural, 70% do módulo rural por causa da reserva legal. Eu fiquei sabendo desses trem tudo da pior forma possível, não vou nem contar para vocês, então deixa para lá. Leandro, amei. Suas participações são brilhantes, são fantásticas. Ulisses comentou só Nossa, uma... professora, o que é isso? Fantástico são suas aulas, são a simplicidade Oh, com que você traz um conteúdo difícil desse, isso é que é incrível. Eu fico aqui pensando, como que ela consegue simplificar? Porque eu pego o livro para ler, eu não entendo bolhufas. Para mim, mistura as coisas com os bens, nossa, e a senhora explica tão bem. Eu que agradeço a aula maravilhosa que a senhora tem. obrigada, muito obrigada. O Ulisses está falando aqui, né? Em Ipameri são 40 hectares o módulo rural. Então, foi bem colocado, né? Eu não sabia, eu ficava pensando, por que, né? O módulo rural Ah, e o sim, módulo fiscal. E aí agora você explicou que tem uma proporcionalidade nisso também, né, Leandro? Pode falar. eu confundi alqueire com hectare. O Ulisses corrigiu, né? 44 hectares dá quase 10 alqueires. Então é isso aqui. Seria mais ou menos a conversão de alqueires para hectare aqui de Pires do Rio, né? Mas que bom, é 40. Eu pensei que era 10, mas 10 alqueires, né? Não hectares. Porque Não, o não. hectare é diferente a medida, né? Mas é basicamente o que importa não é tanta área, é o conceito. É aquilo que dá para uma família viver medianamente por um ano. Por um ano, né? Muito jóia. Então, depois de toda essa fala, explicação aí, né, dos meninos, do Leandro, Ulisses, colocou aí pra gente, a lei, ela determina que eu não posso dividir aquela parte de terras rural a um tamanho menor do que o módulo rural especificado em lei. E conforme foi explicado, né, cada município, eles deram exemplo aqui de Pires e de Ipameri, o Leandro ainda disse que no norte
esse módulo rural costuma ser maior, né? Então, aqui é por determinação legal. Professor, então a senhora está querendo dizer assim que para ser uma terra, para ser um imóvel rural, eu não posso simplesmente ir lá e pegar um pedacinho de terra do tamanho de um lote urbano e dizer que ali eu vou ter uma propriedade rural? Não, porque qual a consequência? A lei não aceita, você não vai conseguir escriturar esse terreno, porque Professora, ele é menor que o módulo rural estabelecido por lei. Pois não, Leandro? só se a pessoa, no caso, fizer um lobby político, né, e transformar a fazenda num loteamento de chácaras recreativas. É. Igual Uhum. acontece na beira do rio. Na beira do rio, eles pegaram muitas fazendas grandes e dividiram em várias chacrinhas, mas aí já é esquema com Câmara Municipal, com Prefeitura, e o Ministério Público está vindo em cima dessas chácaras recreativas. Mas, Leandro, perfeito, gente, perfeito. Lá, até você me fez lembrar, lá em Passa Quatro, quando, na chácara que a gente tinha, era passava ao lado do Ribeirão Passa Quatro. Para baixo da nossa propriedade, assim, aconteceu isso. Meus irmãos venderam lá a parte deles e o pessoal veio e fez aquele tanto de chácara. Mas o que eu quero dizer, Leandro, é porque eu acho assim, eu vejo tanta coisa contra o meio ambiente e o papai foi um preservacionista, sabe? Ele lutou tanto, né, para preservar toda aquela área, ele nunca aceitou caça, caçar tatus, bichos, né, veado, paca, capivara. E aí o povo foi para lá, e aí o povo constrói uma mata ciliar, igual a gente tinha nossa casa, ela era bastante recuada do rio, né, para respeitar a mata ciliar. A gente nunca fez uma chegada dramática na beira do rio, onde a gente gostava. Então, essa consciência, porque eu cresci com essa consciência preservacionista, né? O papai era um amante da Exato. natureza. O pessoal foi lá, Leandro, dá dó, gente, dá dó. E o Ministério Público não dá conta, Leandro. Não sei quem já apronta que não dá conta. Você vai lá num dia, daqui 6 meses você vai, já derrubou mais árvore, já pelou o trem tudo, abriu na beira do rio, barranca. Eu não sei o que o povo tem na cabeça, não. Sinceramente, eu não sei. É porque quem preserva, professor, é quem vive daquilo ali. Se a senhora for lá na Chapada, na Ipuã, né, que é uma fazenda gigantesca, acho que 10 mil hectares e tal, lá Ah, cada garrafa de veneno que usa é dado um destino ambiental, por quê? Porque eles só vão vender a soja para fora, para gringa, se eles tiverem o ISO 14000, entendi. certo? Enquanto que esses caras que compram essas chacrinhas de fim de semana, qual é a finalidade do imóvel? Fazer churrasco, Fazer tomar churrasco. cerveja, Uhum. construir piscina. A primeira coisa que o cara faz é represar o corvo e ter um lago. Já Pois é. destrói, já arregaça com o meio ambiente. Então eu falo que, infelizmente, a tal da chácara recreativa é que está destruindo o Corumbá. As chácaras recreativas de Tubiara a Corumbá de Goiás, elas estão destruindo a beira do rio. Principalmente ali na região de Corumbá 3, que é onde eu tenho o meu negócio lá é triste isso, infelizmente. Muitas chácaras, chácara de 1.000 metros quadrados, professora, menor que terreno urbano. Isso É uma mesmo. coisa que não tem a menor condição. Não é possível que aquilo ali exista do ponto de vista de atividade rural. Ah, mas a pessoa tem direito de fazer o que ela quiser. Tudo bem, só que o que ela está fazendo ali está destruindo todo, está destruindo. Gente, o Corumbá virou um rego em vista do que era. Olha o tanto que choveu esses dias. Vai ver se o Corumbá tem água decente. Então é por conta dessa destruição que acontece com essas chácaras recreativas. E Criativa. se você for numa grande propriedade, numa propriedade de soja, de gado grande, a questão ambiental é mais bem cuidada. Não estou dizendo que é do ponto de vista ideal, mas é porque se o grande produtor não cuidar do ambiente, ele não vende para os compradores dele, que exigem a certificação ISO 14000. Então, pois é, Leandro. Só para finalizar isso aqui, gente, assim, é até uma, como diz, um desabafo mesmo, sabe? Eu fico encabulada, assim, como as pessoas são desatentas, igual lá, Leandro, nesse lugar. A gente sempre teve cuidado, sempre. A gente ia todo final de semana, como aqui na nossa chacrinha, que nós compramos bem próximo aqui da cidade. Todo o lixo que nós produzimos no sábado, no domingo, a gente acondiciona em sacos de lixo. Meu marido chega aqui, ele vai lá no container, onde tem o container, coloca o lixo. Lá nesse lugar que a gente tinha lá em São Miguel do Passa Quatro, o pessoal começou a juntar lixo no, tipo, na beira da estrada, virou um lixão a céu aberto.
Aqui, que para ir para nossa chacrinha aqui, passa em frente ali o... Ah, gente, eu esqueci, na saída aqui do Sampaio. Aí eu vi um pessoal pôs uma placa lá, falando assim, não jogue lixo aqui. Então eu fico pensando, gente, o que que custa? A pessoa utilizou ali, leva um saco de linho, toda vez você usa o mesmo, né? Aquilo é tão barato, um saco de plástico, junta o lixo, vem, coloca no container, né? O povo pega e joga na beira da estrada. Nossa, o povo é desavisado demais. A gente fica, e eu estou falando mais ainda por essa questão dessas pequenas chácaras recreativas, que o povo, muitos são cuidadosos, a gente não pode generalizar, mas tem gente que é sem noção demais. Dá dó passar, ver que as latinhas de cerveja jogadas no barranco do rio, sabe? Garrafa, nossa, eu fico olhando e falo, oh, meu Deus, como as pessoas, né, não pensam que a gente precisa deixar para as futuras gerações, né? O Ulisses colocou aqui, ó, só dessas... Pode falar, Leandro. Aí o que que acontece? De tantas pessoas não preservar, sujar, levar lixo, o fazendeiro vai e fecha o acesso à cachoeira, o acesso ao rio, fecha a estrada do lugar para o povo ir pescar, bota uma placa de propriedade privada, quem entrar vai levar bala e leva mesmo. E é isso que acontece. Por que que a gente acha cada vez mais fazenda onde ninguém entra e ponto? Porque o povo é porco. O povo da cidade é mal acostumado. Olha o desabafo também, professora. A pessoa joga a latinha da janela do carro e como se diz, foda-se, vai ter quem cata. Lá na roça não tem isso não, gente. O Marcelinho não vai catar latinha lá na beira do Curumbá não, entendeu? Então a gente passa por essas situações e muito fazendeiro simplesmente proíbe o pessoal de passar. Ciclista. Graças a Deus agora eles estão conscientes. Mas era uma lixaiada que eles deixavam, aí foi preciso dos fazendeiros passar danando. Ou para com isso, cara, leva seu lixo embora. É uma Pois é, coisa tão básica, tão porque básico. aquilo ali, se a gente não cuidar, vai destruir, já está destruído. Sabe? Não, Quase todo o meio ambiente brasileiro já é prejudicado. Se a gente não tem uma consciência de agora para ontem, nós não vamos ter nem amanhã. isso mesmo, verdade, concordo demais, Leandro. Eu fico triste quando eu vejo alguém jogar lixo no carro. O Ulisses trouxe uma informação muito interessante aqui. Obrigado, Ulisses, também. Olha aqui, ó. Só que essas chácaras só são escrituradas em forma de condomínio, é verdade, porque ela é menor que o módulo rural, que nós já aprendemos, no caso, ser menor que 3 hectares, que é a fração mínima de parcelamento escriturável. Geralmente elas são menores, né? Aí fica em forma de condomínio, isso mesmo, Ulisses. E aqui também ele fala, né? Proíbe também o desmembramento de lotes urbanos também menores, né? Do que esse que já foi, né? 125 metros quadrados, exigindo, né, a testada à frente do lote de pelo menos 5 metros, que já é bem pequeno, né, pessoal? Bem, imagina, né, uma testada de um lote de 5 metros, talvez seja só para fazer um cômodo comercial mesmo, como a gente vê ali Professora, no centro, né? Sim, aqui em Pires do Rio, na última legislatura, teve um projeto para permitir que lotes de 5 por 10, olha que absurdo, 5 metros por 10 fossem escriturados. Aí precisamos entrar no Ministério Público, fazer uma ação judicial para que isso não acontecesse. Graças a Deus, no último minuto, os vereadores desistiram. Sabe o que é 5 por 10, gente? Não tem a menor condição de uma família viver, de um solteiro viver num lote desse. uai, ô Leandro, vamos pegar aqui na nossa casa. Geralmente os nossos quartos, assim, uma casa que tem uns quartos confortáveis, ele vai ter no máximo tipo 4 por 4, entendeu? De medir, né? De um lado da parede 4, opa! De um lado da parede 4 metros, quando é o maiorzinho um pouquinho, né? Já, um quarto de 5 metros de uma parede, 5 do outro, já é um quartão, assim, falando pra gente que é normal, né? Não é uma casa granfina. Agora imagina um lote aí que você falou de 5 por 10, né? É, acho que não dá nem um kitnet se brincar. É muito pequeno. Não dá nada. Foi bem, ainda bem que teve gente que ingressou aí e lutou contra umas aberrações dessa. E às vezes são só coisas pontuais mesmo para trazer favorecimento, né? Para quem tem interesse às vezes, alguém que tinha terrenos, né? Para fracionar. Acontece muito isso, né, gente? Às vezes, a casuística, que é chamado, né? Não é uma coisa para o interesse público, o bem comum, mas é algo casual ali para favorecer uns e outros, né?
Continuando aqui, nós já estamos quase concluindo, né? Já caminhando para o final da nossa aula, ainda sobre bens divisíveis e indivisíveis. Conforme dissemos, né, as obrigações também são divisíveis ou indivisíveis, conforme seja divisível ou não o objeto da prestação, né? Artigo 257 e 258. Acompanhe aí a leitura comigo. A importância da distinção entre bens divisíveis e indivisíveis repercute em vários setores do direito, especialmente no que concerne aos condomínios, pois, conforme a divisibilidade ou indivisibilidade da coisa, diferente será o procedimento para sua extinção. Artigos 1320 e 1322. O condômino, no condomínio tradicional, não pode alienar a sua parte indivisa a estranho, devendo respeitar o direito de preferência de seus consórcios. Vou só dar um exemplo. Imagina um prédio de apartamentos e a garagem, né? Imagina como... Gente, só vou fechar meu vitrô que a minha cachorrinha está fazendo racha aqui. Imagine, queridos, né, um prédio de apartamentos e que a garagem, né, às vezes a pessoa tem duas garagens e ela decide vender, é um condomínio, então é um bem indivisível, porque faz parte, né, ali do todo, vender para um de fora, certo? Então, por isso que essa questão de determinar, né, se ele é divisível ou indivisível, tem aí essas intercorrências jurídicas tão importantes. Se o bem é divisível, nada impede que ele venda a sua parte a estranho, sem dar preferência aos demais comunheiros, pois esses, se não desejarem compartilhar o bem com aquele, poderão requerer a sua divisão. Lembra que eu falei do exemplo da terra e da casa na herança? A terra eu posso simplesmente, meu pai morreu, ficou uma terra aí, tá desalqueires. Vou vender minha seção de herança para quem? Para o João, para Maria, para quem eu quiser, vou fazer um contrato, ela é divisível, vocês se viram lá na frente com a divisão. Vou vender o meu direito, a minha parte ideal aqui, né? Meu percentual. Agora, a casa, não, a casa eu tenho que dar direito de preferência, né? Aqui no condomínio, sendo essas circunstâncias aí, também vão incidir aí, né, a divisibilidade ou indivisibilidade desse bem. Tanto a divisibilidade quanto a indivisibilidade podem converter-se na qualidade oposta. Então, eu tenho uma coisa que é tida como indivisível, mas eu posso querê-la divisível ou vice-versa, menos aquilo que a lei impede, né? Bem materialmente divisível pode transformar-se pela vontade das partes em idealmente indivisível. Também a coisa materialmente indivisível pode ser dividida em partes ideais, como no condomínio, né? Então, pode acontecer. Gente, eu vou parar por aqui. Não, ainda falta. Dá para falar isso aqui ainda. A gente porque aquele dia eu passei da hora e atrasei a outra aula, mas ainda dá tempo. Bens singulares e coletivos, tá? Então, como o próprio nome aí, ele já nos indica, né? Nós vamos ter um bem que é singular e outro bem que ele tem mais partes nele, né? Então, olha só, bens singulares e coletivos. O artigo 89 preceitua, né? Preceitua o artigo 89 do Código Civil. São singulares os bens que, embora reunidos, se considerem de per si, independentemente dos demais. Singular, pessoal, olha aqui, olha para mim, né? Não, pensa aí comigo. É uma coisa que eu posso desacoplá-la. Imagine assim, um bem singular é uma coisa que eu posso soltar de outra coisa e ele continua com a sua singularidade, tá? São singulares, portanto, quando considerados na sua individualidade, como um cavalo, uma árvore, uma caneta, um papel ou um crédito, verba gratia. Olha só, então, ele é singular, porque ele existe independentemente, né, de ter que estar conectado, ligado a outra situação. A árvore pode ser bem singular ou coletivo. Olha só, ela sozinha é um bem singular, mas se essa árvore faz parte, por exemplo, de uma plantação, ela é um coletivo, né? Conforme seja encarada individualmente ou agregada a outras, formando um todo, uma universalidade de fato, ou seja, uma floresta, né? Já uma caneta, por exemplo, só pode ser um bem singular, porque se eu reunir várias canetas, não vai acontecer nada. Não daria origem a um bem coletivo, ainda que reunidas seriam consideradas de per si, independentemente dos demais, né? Agora, a árvore lá naquela plantação de teca que eu falei para vocês, né?
ela é um bem coletivo, porque ela faz parte de uma universalidade. Do quê? Daquela plantação. A plantação em si é um bem, entendeu? Um bem como um todo, tá? Então, é essa aí a diferenciação. Leitura. A doutrina classifica os bens singulares em simples e compostos. Simples, quando suas partes da mesma espécie estão ligadas pela própria natureza, como um cavalo, uma árvore, todas as partes dele estão ali ligadas nele. E composto, quando as suas partes se acham ligadas pela indústria humana, né? Como um edifício. As coisas simples que formam a coisa composta, mantendo a sua identidade, denominam-se partes integrantes. Então, a coisa simples que faz parte de uma coisa composta, ela é chamada de integrante. Se perdem a identidade, mas por quê? Porque elas mantêm a sua identidade. Então, é integrante. Se integra, forma uma coisa composta, mas eu posso soltar de novo. Cada um volta à sua forma original. Então, a parte integrante. Se quando eu pego essa coisa singular e anexo a outra, e ela perde a sua identidade, chamam-se partes componentes. Aí já passa a ser um componente do todo. As partes integrantes, como as peças de máquinas, podem ser separadas do todo, tranquilo. As componentes, como o cimento de uma parede, não. Então, gente, olha que interessante, né? Se eu pegar parte simples e eu conectar uma parte simples com outra parte simples e ela mantiver a sua identidade e eu puder a qualquer tempo, né, separá-las e elas de per si mantêm a sua identidade original, são chamadas de partes integrantes. Se eu fizer essa junção, mas ela perder essa característica de individualidade, né, de singularidade, melhor dizendo, ela passa a ser um componente, né? Ela tá ali, por exemplo, aí ele fala, né, do cimento, que jeito que eu vou aproveitar esse cimento aí, né? De forma alguma. Bom, os bens coletivos são chamados também de universais ou universalidades e abrangem as universalidades de fato e as universalidades de direito. São os que, sendo compostos de várias coisas singulares, o bem coletivo, se consideram em conjunto, formando um todo, uma unidade, que passa a ter uma individualidade própria. O exemplo da floresta que eu falei para vocês, distinta dos seus objetos componentes, como um rebanho, uma floresta. Então, quando eu vou falar de um rebanho, uma floresta, eu falo de uma universalidade, de um todo. Olha o que diz o artigo 90 do Código Civil. Ele considera universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham uma destinação unitária. A plantação de eucalipto é uma universalidade de fato. Ela tem uma destinação unitária. Eu não vou lá arrancar um hoje, amanhã, não. Eu vou esperar todos crescerem. Quando eles estiverem no tempo ideal, eu vou fazer, né, o corte ali e vender aquela universalidade, certo? Então, é um bem aí, né, coletivo. Mencione-se como exemplo uma biblioteca. Também, né? O próprio nome já diz, é uma biblioteca, então uma universalidade. Um rebanho, uma galeria de quadros, me fez lembrar de uma coisa muito engraçada, vou terminar aqui e comentar com vocês. Determinados bens só têm valor econômico e jurídico quando agregados. Um par de sapato ou de brincos, por exemplo, né? Então é um bem coletivo. Mas eu tô rindo, gente, porque tá correndo na internet um vídeo, tem uns juízes, os advogados, eles estão numa audiência, não sei se alguém viu isso. Aí o cara, ele afasta a cadeira dele assim, e a estante dele de livros cai para trás. Eu não sei se alguém viu. Aí o povo fica tudo olhando assim, tem umas 5 pessoas na tela, sabe? Aí ele levanta, né, e vai lá e ergue. Parece assim, como se fosse uma coisa de plástico, só porque quando você olha, você fala, nossa, a estante dele, né, de livros e tal. Só que aí ele pega e ergue, né? Aí o pessoal fala assim, é estante fake. Eu ri demais desse negócio. Pra você ver, o mundo é uma ilusão, né, gente? Eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente... Por isso que a gente tem que ter muito a ilusão do pensamento, né?
às vezes a gente cria algo que não é real na nossa mente, porque às vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, olha que chique, né? Que tanto de livro que ele tem, nossa, que biblioteca maravilhosa, né? Nossa, nunca que eu vou ter uma coisa dessa, né? Aí, de repente, não é nada daquilo, né? É só um fake, uma estante fake ali. Continuando aqui, gente, para a gente finalizar, acrescenta o parágrafo único do aludido dispositivo legal que os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. A universalidade, de fato, distingue-se, né, dos bens compostos pelo fato de ser uma pluralidade de bens autônomos, a que o proprietário dá uma destinação unitária, podendo ser alienados conjuntamente em um único ato ou individualmente na forma do citado parágrafo único. Então, essa universalidade, né, de fato, como eu dei o exemplo, então vai depender aí, né, desse proprietário, se ele quiser dar uma destinação unitária, né, então vai ser considera, né, um bem coletivo aí, ou não, né, vai depender aí da vontade. Por sua vez, o artigo 91 proclama constituir universalidade de direito. Então, de fato, né, remete a uma coisa material, uma coisa ali que você pode tocar. Agora, a gente tem também uma universalidade de direito, um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. É a hipótese da herança, né, é uma universalidade de direito, do patrimônio, do fundo de comércio. Fundo de comércio, quando vai vender uma loja, pessoal, aí é o fundo de comércio, seria, às vezes, ali o nome de fantasia, né, o nome real, esse é a clientela, o ponto, seria essa a ideia, tá? Vamos estudar isso. A massa falida, que é quando uma empresa, né, declara, pede aí, hoje não usa essa expressão mais, me fugiu aqui, a recuperação judicial, mas é porque ela se considera falida, né? Hoje se usa mais esse termo, né? Não fala assim. Pode acontecer que vai ter a falência mesmo, mas hoje a gente fala muito, né, em recuperação judicial, que é um processo para impedir a falência e tal. Continuando, a distinção fundamental entre a universalidade de fato e de direito está em que a primeira apresenta como um conjunto ligado pelo entendimento particular, decorre da vontade do titular. Eu posso falar que aquela minha lavoura lá, né, plantação, a minha floresta de eucaliptos, ela, por entendimento particular, ela seja uma universalidade, né, de fato, mas eu também posso ter um entendimento diferente, porque eu posso vender de um por um, vou lá, vendo só um caule lá daqueles, né, enquanto essa universalidade de direito, essa segunda, ela decorre de lei, aí já não é mais uma parte, eu não acabei de falar para vocês que enquanto faz a partilha, ninguém pode ir lá catar a galinha e falar, é minha galinha carijó do papai, não, é uma universalidade de direito, todos têm direito. Enquanto não determina a partilha, eu não sei o que é meu e não posso dizer isso é meu. Então, a universalidade de direito, ela é estipulada pela lei, tá? E decorre da lei, né? Ou seja, da pluralidade de bens corpóreos e incorpóreos, a que a lei, para certos efeitos, atribui o caráter de unidade, como na herança, acabei de dar o exemplo, no patrimônio, na massa falida, etc. Então, a massa falida, esse processo de recuperação judicial que eu falei para vocês aí, né, que é um todo, então vai determinar alguém para administrar, um administrador e tudo mais. Então, é uma massa falida, uma universalidade de direito, ninguém mexe, ninguém tasca, ninguém faz nada enquanto aquilo não for definitivamente, né, resolvido, ou houver a recuperação, ou o juiz determinar o que realmente vai ser feito. Alunos, na próxima aula, isso aqui já está até no slide, eu não complemento, eu não sei se eu terminei tudo, porque eu fiz da outra turma também, teve uma que ficou faltando, mas enfim, a gente vai falar, né, dos bens reciprocamente considerados. Eu já até me adianto a dizer para vocês que a gente vai falar dos bens principais e acessórios, tá? Porque existe isso também como classificação de bens, né? O acessório acompanha o principal, e disso aí dá muitas intercorrências, né? Até nas questões possessórias e tudo mais. Então já fica aí, né, um spoilerzinho do que a gente vai falar na próxima aula. Eu vou até anotar aqui, né, para eu anotar no meu caderno aqui. Já vamos para a nossa frequência.
Alguém colocou lá essa ideia, não é, Leandro? Depois você compartilha com a gente. Professora, também tem um aplicativo também que você grava a tela. Manda para mim, ô Juraci, que esse Só um final de instante semana aqui. eu Professora, vou ele me é debruçar. interessante, ele é muito bom. Eu acredito que sim, Leandro. Como que eu olho? Não tem importância. Mas nesse Anotei. gravador professora, nesse gravador de tela, você consegue, assim, o que aparecer na tela, ele captura. Muito bom. Porque uma época Então, que, né, que comecei a fazer um curso aqui, aí para apresentar o seminário, né, tinha que fazer um vídeo, né? A gente fazia os slides, fazia esse vídeo para postar na plataforma, e a gente usava esse aplicativo. Eu vou enviar aí para a senhora no PV, viu? tá joia. Muito obrigada. Muito mesmo. Ana Joaquina, Presente. Ana Luísa Caixeta, Presente. Anderson, Presente. Andressa, Presente. Bruna, Presente. Cauê Inácio, Presente, professora. Daniele Vaz, Presente. Davi Caixeta, Eduardo Nascente. Eduardo Nascimento. Desculpa, Eduardo. Presente. Eric Rezende, Presente. Esther Salles. Gente, só vou fazer um comentário aqui enquanto eu tô lembrando. Tem muita gente na sala. Vocês viram que muita coisa que eu falei, toda hora eu falo assim, a gente vai ver isso no Civil 5. A gente vai ver isso no Civil 5. Você viu como esse Civil 1, ele te dá muito embasamento? Então, dá uma lida no material, vai no Código Civil, mesmo com as dificuldades. Vocês viram, né? Que lá na frente, se vocês processarem muito disso aqui, dessa informação, vai validar demais, vai ajudar demais. A Esther, eu falei, tá com falta, Esther, né? Fernanda? Presente. Professora, Gabriel, presente. O Eric. Eric, então foi isso. Tá aí. Desculpa. Professora, presente. Meu microfone não funcionou. Esther Esther. Sachs? Beleza. Isso. Fernanda Bonfim? Presente. Gabriel? Geraldo Afonso? Presente. Glaciele? Presente. Igor Gonçalves? Juraci? Presente. Cárice? Carla? Presente. Carlos? Presente. Leandro? Luana? Presente. Lucas Cauã? Luiz Fernando? Presente. Marcos Paulo Souza do Nascimento? Presente. Marcos Vinícius? Presente. Maria Eduarda Carvalho Guimarães? Presente. Maria Eduarda Souto Felipe? Maria Rita Rodrigues Araújo? Maiara de Oliveira Paz? A Maria Rita está presente, Presente. professora. Ela escreveu no chat. Obrigada. A Maiara também está presente. Maísa Camargos? Maísa? Pedro Paulo? Romário? Wilza? Wilza respondeu no chat, professora. Quem respondeu no chat? A Wilza e o Pedro. Pedro Paulo também. Tá bom. Obrigada, queridos. Ulisses? Presente. Professora, a Cárice, ela pediu para avisar que ela estava no médico e ela tentou entrar na aula depois, só que ela não foi aceita porque ela estava com um outro e-mail, né? Ela ficou tentando entrar e não conseguiu. Ah, tá certo. Foi um... Tá bom. Ok? Vitória, se lá na frente às vezes precisar, por ela estar no médico e tal, a gente abona assim na hora, viu, Liz? Pode falar para ela. Vitória Barbosa? Tal. Então tá, queridos, um grande abraço para vocês até terça-feira, se Deus assim o permitir. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Professora? Oi? Alô? Acho que o meu ficou com falta, Esther. Ficou não, querida.
Vem, vou Tô abrir não. aqui. Tá Esther. bom. Ficou, Esther ficou, Salles. ficou. Obrigada por avisar, Esther. Eu A que gente agradeço. falou, um Obrigada, abraço. professora. Tchau, tchau. Um abraço. Outro.